É dia do nosso consultório do Tribuna Livre. Vamos falar sobre questões relacionadas à pele, principalmente causadas por exposição ao sol. Para falar mais sobre esse assunto, estamos recebendo aqui nos estúdios a doutora Flávia Estrela, que é médica dermatologista, presidente da Sociedade Brasileira, com representação aqui na Paraíba, de dermatologia. Doutora, muito bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem com a senhora? Bom dia, Bruno. Obrigada pelo convite. Primeiro eu queria perguntar sobre uma situação que tem circulado muito pelas redes sociais e principalmente com informação desencontrada com relação a um surto de doença de coceira que tem acontecido aqui no vizinho estado de Pernambuco. Até eu vi semana passada uma pessoa dizendo, olha, quem veio de Pernambuco nem se aproxime de mim porque eu posso pegar isso também. De fato, o que é que já se sabe sobre isso, que ainda é muito novo lá no estado? Pois é muito novo e está em investigação. Então, assim, a gente não pode tomar, vamos dizer assim, atitudes, nem dizer que já se sabe realmente, de fato, do que se trata esse prurido, nessa coceira, porque ainda está em investigação, é muito prematuro, né? A gente dizer que já sabe do que se trata. Muitas linhas de investigação foram feitas, né? Com sorologias, pesquisa de viroses, todas negativas. Covid, arboviroses são dengue, zika, né? Enfim, e tudo negativo. E o que se sabe agora, vamos dizer assim, está em investigação, estamos aguardando o resultado das biópsias de pele que foram conduzidas. Teve uma linha de investigação que se investigou a presença de ácaros, no caso sarna, né? Talvez se fosse uma sarna resistente, porque o pessoal estava tomando muito ivermectina semanalmente, né? Como prevenção da Covid, mas essa linha está meio que sendo descartada porque fizeram raspados na pele de alguns pacientes e foi negativo para ácaro. Então, a verdade é que nada definitivo se sabe ainda. Está em investigação, né? Então, a gente está aguardando o parecer vamos dizer assim, da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Pernambuco. O que se sabe até agora é que está em investigação. Então, aguardando o resultado das biópsias. Nós estamos iniciando o mês de dezembro, onde há uma campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a campanha Dezembro Laranja, principalmente do cuidado que deve ser feito em relação à prevenção para doenças relacionadas à pele. Na prática, o que é que isso representa? O que é que o nosso telespectador pode fazer para evitar isso? Pois é. A campanha do Dezembro Laranja é uma campanha muito importante e é realizada a nível nacional pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. A campanha desse ano vai ser online, vai ser toda online, né, através dos meios de mídias de comunicação social. E a gente espera ano que vem que tenha essa campanha presencial, novamente, quando a gente faz atendimento à população para diagnóstico do câncer de pele e já encaminhamento desses pacientes para cirurgia, né? E a campanha assim, é muito importante para a conscientização da população em relação à presença do câncer de pele. O câncer de pele é o câncer de maior incidência no Brasil, né? O mais frequente. Então, o carcinoma basocelular, né? Aquele de maior prevalência, o carcinoma espinocelular e o mais perigoso dele seria o melanoma. Então, como é que a gente identifica essas lesões, Bruno? Geralmente, são lesões que aparecem como feridas que não cicatrizam. E aí, o paciente já usou um bocado de pomada, de creme, e está há meses ali com aquela ferida no rosto ou no braço, e aquela ferida não cicatriza. Então, a gente orienta o quê? Esse paciente? Que procure, né, o seu dermatologista, que procure um posto de saúde para ele ser referenciado ao dermatologista, para que aquela lesão seja investigada e, se necessário, realizada a biópsia, né, para a gente ter certeza do que se trata, e a cirurgia para a remoção desse tumor. E a maioria das vezes, esses tumores, eles são removidos e são tratados somente com a cirurgia. Não precisa, na maioria das vezes, não precisa de nenhum tratamento adjuvante, sabe? Assim, é um câncer que, fazendo a cirurgia e tirando a lesão, né, com aquelas margens, resolve. Só que o quanto antes a gente puder diagnosticar, melhor, né? O quanto antes da importância do diagnóstico, principalmente nessa questão relacionada à biópsia. Tem gente que quando escuta falar, o médico pede, vou pedir que o senhor faça uma biópsia, já vem logo aquele impacto, aquele medo e não quer fazer. Quanto mais você foge da doença, pior, né, doutora? Com certeza, pior. E assim, a gente tem que ter em mente, primeiramente, que quanto mais cedo for detectada aquela lesão, mais simples vai ser o tratamento, mais menor, vamos dizer assim, vai ser a cirurgia, né? E em relação à proteção, né, o que eu acho mais importante é justamente essa questão de prevenção ao câncer de pele.
Então, o que é que a gente sabe, né? Que tem que, aquelas pessoas, principalmente aquelas pessoas mais brancas, aquelas pessoas que têm um histórico pessoal ou familiar, né? De usar um fator de proteção solar mais alto, né? Até o lema da nossa campanha atual do câncer de pele é adicione mais fator de proteção ao seu verão, né? De realmente não se esquecer de usar o protetor solar, porque é muito importante a prevenção. Aí me perguntam assim, em relação ao fator de proteção, o 30 é suficiente? O 30 é suficiente. No entanto, aquelas pessoas que têm a pele mais branca ou que têm algum fator, né, de predisposição, o ideal é que se use um fator até maior, acima de 50. Porque a gente não tem aquele hábito de estar reaplicando o protetor solar, né, bonitinho, como deveria ser, a cada 2 horas. Né? Eu fui para o mar, então o seu protetor saiu, você tem que reaplicar. Fiz um esporte, uma corrida, um beach tênis, né, que suou muito, tem que reaplicar o protetor solar. Então, isso é bem importante. E especialmente, eu lembro da infância, né, das nossas crianças. As crianças, né? Principalmente porque tem famílias que vão para a praia e levam a criança de manhã logo cedo e só saem à tarde, né? Então, é importante que se tenha, assim, se use o protetor solar. E além do protetor solar, a gente sabe que as camisas, né, de proteção, o chapéu, o boné, tudo isso ajuda bastante também. Sobre a questão das pessoas que procuram um dermatologista, um médico especialista, qual tem sido a maior demanda que a senhora percebe aqui, principalmente do cidadão paraibano, do paciente paraibano? Qual o principal problema apresentado? É problema em relação à nossa exposição ao sol? Porque estamos numa região muito quente, muito sol, que é o nosso Nordeste. É realmente isso? Tem também isso, mas eu acho que a maior demanda hoje em dia, em tempos de pandemia, sabe, Bruno, são dermatoses relacionadas à questão também psicológica, sabe? São dermatites e dermatoses como dermatite seborreica, psoríase, que estão muito relacionados com estresse emocional, sabe? Vitiligo. Quer dizer que o estresse que você tem pode relacionar uma reação no seu corpo? Com certeza. Que tipo de situação, doutora? Situação de ansiedade, de estresse emocional, como a gente está vivendo atualmente, né? Que a Covid mudou nosso hábito de vida completamente. E não só adultos, sabe, Bruno? Crianças. A gente tem notado, assim, aumento de dermatite atópica. Dermatite atópica qual é só a queixa, né, da dermatite atópica? É pele seca, descamação e vermelhidão em algumas áreas e muita coceira, sabe, no corpo, na pele. E às vezes até um diagnóstico diferencial que o pessoal pode relacionar em relação a esse prurido, e às vezes a pessoa chega assim para o consultório achando que é o prurido de Pernambuco e nem é, né? Então, assim, é constitucional, é genético, mas quando a gente tem um fator emocional importante, piora essa dermatite. E são dermatites crônicas, que tem piora, melhora, piora e melhora. Então, aqui na Paraíba não é diferente. A gente tem muito sol, a gente tem muita dermatose realmente relacionada ao sol, a gente tem muito câncer de pele, mas as dermatites relacionadas ao fator emocional, a questão emocional, tem realmente, assim, preenchido minha agenda no consultório. O que a senhora falou agora há pouco em relação ao sinal do câncer de pele. Pode ser alguma feridinha, aquela feridinha que surgiu, que não sara e tudo mais. Em relação a essa questão relacionada ao estresse, ao fator emocional, qual o sinal, qual a parte do corpo que sai, qual a parte do corpo que o nosso telespectador pode estar agora com algo que ele pode estar vendo e pode ser realmente isso? São variadas, né? Porque a dermatite seborreica, que é a caspa, tem algumas, vamos dizer, tem suas características. Né? A descamação no cabelo, a descamação no rosto, até no peito pode acontecer, ou aqui nas costas. A dermatite atópica já é diferente, né? Uma pele seca, que coça muito, vermelha, reativa, que faz feridas em várias áreas, né, do corpo também, que são características. A psoríase não é contagiosa, a psoríase vamos dizer assim, é do seu sistema imune, é uma doença do seu sistema imune, né? Então, também que são lesões que são vermelhas e descamativas no corpo, também está muito relacionado com a questão emocional, né? Então, assim, são várias as causas. Aí, o vitiligo também, que são manchas brancas no corpo, né? Então, são variadas causas, né? Aí você tem que ir para o dermatologista para ele saber direcionar e te dar aquele tratamento da crise e o tratamento de manutenção. Sim, em relação ao câncer de pele, eu só queria falar só uma coisa. O melanoma, né, que é o mais perigoso deles, eu esqueci de falar nesse ponto. Porque o carcinoma bacelar e o espino celular são aquela feridinha, né, geralmente que não cicatriza.
Mas o melanoma, que é o mais temido, é aquele sinal escurinho, que você não tinha, que surgiu de uma hora para outra, e aquele sinal está crescendo, ele está mudando de cor, está com alguma característica diferente, ou mesmo que está sangrando, né? Então, se tem um sinal desse tipo, que você não tinha antes, que ele está crescendo, está mudando de cor, ou está sangrando, procure seu dermatologista, o quanto antes. Tem um telespectador que fez uma pergunta aqui em relação ao que qual o nome, Cacau? Dermografismo. Ele pediu para fazer essa pergunta à senhora, o que é que está relacionado a isso? O dermografismo, ele pode acontecer em pessoas, inclusive, que têm dermatite atópica, certo? O dermografismo, o que é que acontece? Quando você faz um arranhão ou um trauma mínimo na pele, aquela área fica mais alta, mais vermelha, como se fosse uma urticária, vamos dizer assim, mas fica mais marcada, mais vermelha, mais alta, entendeu? E são traumas mínimos, coisa mínima, não é coceira grande, não, assim, um trauma mínimo pode fazer isso. Pessoas que têm a pele mais seca, que têm a pele mais reativa, ou mesmo que tem esse próprio componente de atopia, de dermatite atópica, pode acontecer, né, realmente com mais frequência. Então, aí você tem que ir para o dermatologista para que seja prescrito o tratamento, como eu falei, da crise e também fazer o tratamento de manutenção, né? A hidratação, às vezes tem necessidade de medicação oral, né, que acalme, porque é muito incômodo e coça e fica vermelho, fica alto, entendeu? Então, realmente, a gente precisa de um acompanhamento a mais longo prazo. Tem alguma diferença com relação à questão da cor da pele? Quem é preto de verdade, quem é aquele galego branco, aquele galego parece um alemão e tal, aquele modo de falar. Tem alguma diferença em relação ao cuidado à exposição solar? Com certeza. Tem diferença em relação ao tipo de câncer de pele que pode aparecer. Por exemplo, a gente sabe que pessoas que são brancas, né, caucasianas e que têm os olhos mais claros, têm mais predisposição a alguns tipos de câncer de pele. Como, por exemplo, o carcinoma epidermoide, o carcinoma espinocelular, que está muito relacionado ao sol, ao próprio melanoma, né, que eu acabei de falar. Mas a gente tem que lembrar que as pessoas de pele negra também podem ter melanoma. E elas têm melanoma geralmente na palma das mãos, na planta dos pés, nas unhas, né? Então, assim, todo mundo tem que se proteger, independente da cor da pele. Mas a pessoa que é mais branca, evidentemente, tem uma proteção, tem que ter uma proteção com maior cuidado, né? E um fator de proteção maior, tem a necessidade de um fator de proteção maior, porque a pele negra é a melhor pele que tem. Ela tem uma melanina, que ela tem uma qualidade, assim, melhor do que a melanina de uma pessoa branca. Então, ela protege mais, ela consegue fazer uma proteção melhor em relação à radiação ultravioleta. Doutora Flávia Estrela, dermatologista, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia aqui no estado da Paraíba. Meu muito obrigado pela sua entrevista conosco e essa colaboração e prestação de serviço ao povo paraibano. Obrigada a você também por proporcionar esse espaço para a gente, divulgação da campanha Dezembro Laranja, que é muito importante, é a conscientização da população. São 7h47 agora na Paraíba, olha, mudando de